Quero saber o seguinte, vamos lá, vamos falar do início na TV. Você trabalhou com o Silvio Santos. Bom, antes do Silvio Santos, eu comecei na televisão, na TV Gazeta, Sim, na Gazeta. numa novela infantil chamada. Foi mais ou menos nessa mesma época, foi pouco antes da TV Cultura. Chamava Vila Arco-Íris. Certo. Mas que não tinha nada a ver com gay, nada disso. Na época, tinha o Capitão Arco-Íris, que era o Loriberto Rosa, ele tinha um programa infantil, chamava Capitão Arco-Íris. Certo. E aí, um dia, ele foi com os filhos dele, pequenos, assistir um espetáculo que eu fazia no teatro, no infantil, e aí ele teve a ideia, ele falou assim, o seu elenco, ele falou assim, o seu elenco não quer trabalhar comigo Hum, na televisão? Aí ele falou assim, eu posso pagar pouco e tal, mas é um jeito de vocês mostrarem o trabalho de vocês e tal. Eu conversei com o elenco todo da peça, eu era o produtor, uhum. e aí todos toparam e nós fomos fazer a Vila Arco-Íris. Então era uma vila das cores. Certo. Então tinha o vermelho, tinha o verde, eu era o verde. Aí sim já tinha um pouco já a ideia de ecologia e tal, de defender o verde e Aqui, tal. Gaba, tem um cabo aqui, ó. É. É, você pega a caixinha, tá aqui no chão, aqui do lado do leão. E aí, Pode vem pegar. cá do meu ladinho. Vem do ladinho dele aqui, ó, dá uma baixadinha. Eita. Isso. Não, faz uma massagem. Faz uma massagem no leão pra falar que ele foi bem tratado aqui. Ó, tem 2 horas para tirar a mão daí, né? Isso, é. 2 horinhas. E mais 3 pra sair daí de trás. É. Ó, Opa, ficou empolgado, menino. tá vendo? É Eita. assim que a gente revela. Esse aí você leva hoje, Leão. Esse aí você leva. E, enfim, aí foi muito. Ficamos lá um ano fazendo essa novelinha infantil. Certo. Aí, quando acabou a novelinha, eu fiquei na produção, trabalhando com ele. Foi aí que eu conheci a Tirani, porque a gente começou a trabalhar com crianças no programa. Uhum. E aí eu conheci a Tirani da Prit, que foi uma senhora que lançou, só para você ter uma ideia, Angélica, Eliana, Adriane Galisteu, Patotinha, Nossa. Polegar, Gugu e Caramba. tal. E aí eu conheci por causa do Gugu. Não, não, eu conheci por causa do programa. Aí Certo. ela mandava crianças para o programa e ficou muito minha amiga. Aí ela dizia assim: Poxa, se você tivesse vindo aqui, eu tinha te lançado. Ela dizia, o novinho e tal, porque eu era bem novo, né? E fiquei muito amigo da Tirani e tal. Ela sempre. Aí eu dirigia as crianças que ela mandava e tal. E tínhamos uma relação bem, bem grande, assim. Aí um dia eu fazia uma coisa engraçada, que era, eu fazia festas infantis vestido de super-homem, de bicho, de não sei o quê, de Pato Donald, o que fosse, o tema da festa. Porque eu conheci no programa lá na Gazeta, no programa da Clarice Amaral, Certo. que era antes do nosso, ela levava uma senhora que tinha um buffet, que na época não tinha moda do buffet, que hoje todo lugar tem um buffet Uhum. infantil e tal. Mas naquela época só existiu dela, praticamente, em São Paulo. Chamava Buffet Abelha, Dona Sara. E ela falou assim, eu deixei o Roberto Carlos rico, vou deixar o senhor rico também, ela falava para mim. E ela falou, cada festa que eu for fazer o tema, eu faço a decoração, os doces e tal, e aí o senhor faz a, a diversão das crianças, né? E a parte lúdica e tal, os bichos, o que tiver, conforme o tema da festa. E aí eu montava, tinha às vezes uma semana para montar uma pecinha, né? Uma coisa Aham. com os bichinhos e tal para fazer. E eu comecei a fazer. Aí um dia tinha 2 festas, e com isso eu pagava meu espetáculo no teatro. Certo. E aí teve um dia que tinham 2 festas no mesmo dia, num sábado, e era um para fazer um Papai Noel para dançar discoteque. Era a época da discoteque, estava no auge. Acho que era 78 por aí. E aí eu falei, "Ih, como é que eu vou fazer as duas ao mesmo tempo? Era no mesmo horário. Aí eu liguei, lembrei da Tirani, liguei para ela e falei, Tirani, só não tem alguém para me mandar para fazer, tal, tal? Ela falou, olha, tem até um rapaz que tem um corpo parecido com o seu, que é meio gordinho, não sei o quê. Não sei se você conhece o Augusto Liberato. É mesmo? Ó, Aí eu falei, não, não conheço. famoso Ela falou Gugu. assim, mas olha, é o seguinte, ele falou que eu vou ligar para ele ver se ele aceita. Aí ela ligou, aí ela falou, ele disse que aceita fazer o Papai Noel e tal. Desde que você depois, na sua próxima peça, coloque ele no elenco. Uhum. Aí eu falei, Caramba. eu estou montando uma peça, põe sim, com o maior prazer e tal. Vamos conhecer ele.
Aí ele foi. e Ele eu- fazia o que até então na época? Então, eu não sabia. Vai com Então, calma, muita hora ele nessa era um calma. menino, porque eu Ah. tinha 20 anos, ele tinha 16. Ah, Ele era um menino. Então... E aí eu conheci, no dia quando eu fui, eu tinha uma Kombi. Eu ganhei tanto dinheiro com essas coisas, com o teatro, que eu comprei uma Kombi para carregar cenário, aquelas Ó, que legal. E eu fui, meu pai dirigindo a Kombi, que eu não dirijo até hoje, e fui até a porta da festa onde ele estava, depois que acabou a minha festa, para buscá-lo e para pagá-lo. E aí ele fui fazer o cheque para ele na Kombi, assim. Aí ele falou: não esqueça que a Tirani falou que você vai me botar na sua próxima peça. Eu falei: ah, com certeza. A partir daí ficamos amigos, porque a mulher veio, elogiou. Nossa, que rapaz de boa índole, que maravilha. Foi tão dedicado, fez tudo aqui na festa direito e tal. Olha, como se fosse o senhor, representou você muito bem, porque você o conhecia, ele não e tal. Uhum. Enfim, eu fiquei muito encantado, paguei ele. Aí ele falou essa coisa da peça. Aí eu estava montando Romão e Julinha, uma peça infantil, que é a história de Romeu e Julieta de gatinhos, né? Entre gatos amarelos e gatos brancos, acho que era isso. E eu fazia o ministro e ele fazia o rei, ou ele fazia o ministro e eu fazia o rei. Enfim, começamos a ensaiar a peça na minha casa. E aí minha mãe fazia docinhos para ele. Dizia: ah, esse menino parece você quando era mais novo e não sei o que e tal. E ele ficou apaixonado pela minha mãe. Carismático. Ele falava assim: nossa, dona Elza faz uns doces. Eu não venho aqui por sua causa, eu venho aqui por causa dela. E ficamos super amigos, assim, entendeu? E aí estava para estrear quase a peça. Um dia Dona Maria do Céu me liga e fala assim: ô seu Lobo, infelizmente meu filho não vai mais poder fazer seu teatro, porque meu filho está numa empresa que ele tem que ser dedicado totalmente. Nossa. Eu não sabia o que era. Aí eu falei: não, tudo bem, então, vou substituir ele e tal. Estreamos a peça.